Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso GE gratuito, né? O Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos. Esse aqui da imagem. E nós estamos no capítulo 5 falando sobre transtorno de ansiedade generalizada. Nas aulas passadas, eu falei sobre o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e dos protocolos de tratamento que o próprio livro nos traz. E hoje eu vou trazer aqui, apresentar um pouco, bem resumidamente, o resumo, né, fazer um resumo do estudo de caso que o livro nos traz. Tá? Ele vem falar aqui do Hector. Então, nessa aula eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Como vocês já sabem, quem já me conhece, quem já me acompanha há mais tempo, o objetivo é realmente fazer um estudo do livro, tá? Então, não é um audiobook, eu não vou ficar lendo o livro, não é esse meu objetivo. Até quem já está me acompanhando há mais tempo viu que eu modifiquei completamente a estrutura aqui das nossas aulas para ficar mais fácil, para ficar melhor para vocês acompanharem. E também, né, a partir do capítulo 5 tem as palavras-chave, vocês precisam anotar todas as palavras-chave para pedir certificado. O certificado só vai ser emitido no final do livro. A gente está no capítulo 5, então nós temos aí até o capítulo 19. As datas das próximas aulas são enviadas no grupo nosso exclusivo do WhatsApp que está aqui abaixo. E outra coisa é, semana que vem, nós vamos ter uma supervisão de um caso real do nosso grupo do WhatsApp. Então, tanto quem está no grupo fechado, quanto quem está no grupo aberto, que são dois grupos, né? Um aí fechado que somente eu mando os links, o outro grupo aberto para as pessoas poderem interagir aí, compartilhar material, compartilhar conhecimento gratuito. Então, tanto nos dois grupos eu enviei um link. Então, caso você queira trazer o seu caso aí para ser estudado na próxima aula, tem que preencher esse link que eu enviei no grupo, tá bom? Semana que vem a gente vai fazer, então, um estudo de caso. Gente, claro, o estudo de caso, a supervisão clínica, vai ser dentro do tema que nós estamos trabalhando. O tema que nós estamos trabalhando nesse mês é transtorno de ansiedade generalizada. Então, o caso tem que ser aí dentro disso que nós estamos trabalhando. Lembrando também que a supervisão ela não vai ficar disponível no YouTube por questões éticas. Então, quem quer participar precisa estar entrando realmente no nosso grupo lá do WhatsApp, tá bom? Então, falando novamente, Elizabeth e Susan são as autoras aí deste capítulo. E a gente está falando de transtorno de ansiedade generalizada e estamos falando também do atendimento com a terapia comportamental baseada em aceitação. Tá? Então, quando os autores aí, essas três mulheres, elas começaram a aplicar essa abordagem de terapia comportamental baseada na aceitação, elas fizeram vários estudos. Né? Aqui esse capítulo foi feito por elas, mas são uma equipe que elas têm. Tá? Então, eles fizeram vários estudos, várias pesquisas, os estudos todos randomizados, ensaios controlados. Então, assim, foi algo realmente muito bem feito, muito elaborado. Quando elas começaram a fazer, o primeiro estudo foi realizado em um grupo, tá? Em uma terapia formato em grupo. E, assim, tiveram excelentes resultados, porém elas perceberam que algumas pessoas tinham questões mais pessoais, questões mais subjetivas, que dentro do grupo não tinha como ser resolvido, tá? Então, quando a gente trabalha em grupo, não sei quem me acompanha aqui que trabalha com grupo, quando a gente trabalha com grupo, a gente tem um objetivo geral do grupo. Então, eu não vou ficar abordando questões pessoais de cada indivíduo pertencente ao grupo. E aí, quando eles começaram a fazer, eles perceberam que algumas pessoas, que no geral todos eles tiveram bons resultados, tiveram proveito, mas que algumas pessoas se beneficiariam muito mais se a terapia fosse individual. Então, continuaram aí desenvolvendo várias pesquisas e perceberam que nos dois formatos, tá? Tanto em grupo quanto individual, aí resultados positivos, tá bom? E que vai implicar diretamente aí no resultado é a necessidade individual de cada indivíduo que está passando pelo processo de terapia. Também fizeram várias pesquisas, vários formatos. Então, como eu já disse, o livro do David Barlow, esse que nós passamos aqui primeiro, né, esse que nós estamos estudando aqui, que é o Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, o organizador é o David Barlow, todos os todos os materiais, todos os capítulos, tudo aquilo que eles colocaram neste livro, eles têm o que há de mais recente em psicologia baseada em evidências. Então, não simplesmente foram ali, fizeram alguns testes de qualquer maneira e resolveram colocar aqui no grupo, no livro. Não.
Tem várias pesquisas. Então, como eu já disse, leiam o livro, gente. Né? Eu gostaria que vocês lessem antes da gente de assistir a aula aqui. Mas se vocês não conseguirem ler antes, leiam após as aulas, que vocês vão perceber que eles citam várias pesquisas e eles deixam todas as referências no final do capítulo. Então, fizeram várias pesquisas para ver formato individual, em grupo, com relação ao setting terapêutico, né? Então, começaram a desenvolver, ainda está em processo de desenvolvimento de terapia, uma aplicação tanto na atenção primária quanto aí em outros tipos de atendimentos, por exemplo, atendimento remoto, atendimento online. Já se faz o atendimento da psicologia, da terapia comportamental baseada em aceitação online e tem excelentes resultados. Porém, ainda se demanda mais pesquisas, né? Precisam-se mais de pesquisas para ter certeza se realmente é tão eficiente quanto a terapia presencial. É claro que eles fizeram várias pesquisas e, por exemplo, os autores desenvolveram 2 livros de autoajuda. Só das pessoas fazerem esses livros, eles fizeram estudo controlado também, tá? Então, eles não deram o livro de qualquer maneira e deixaram a pessoa ler de qualquer maneira. Então, eles acompanharam essas pessoas que aplicaram os exercícios de autoajuda. E aí perceberam que só deles lerem o livro e aplicarem os exercícios de forma individual, eles mesmos auto-aplicando, os resultados são muito mais eficientes do que ficar de braços cruzados aí numa fila de espera, né, esperando ter atendimento ou não. Então, ainda está desenvolvendo pesquisas para ter certeza do quão eficiente é e do quanto eu posso mexer aqui ou mexer acolá, né, de quais intervenções eu preciso fazer para ter muito mais resultados positivos. Mas o que já se sabe é, tanto em individual, grupo, atendimento clínico, né, ambulatorial, no nosso consultório, como na atenção primária, como atendimento presencial ou online, tudo aí tem resultados positivos quando a gente fala da terapia comportamental baseada em aceitação, tá? E aí, como é a postura do terapeuta? A postura do terapeuta, como a gente está falando de uma terapia comportamental baseada em aceitação, ela também faz parte de uma TCC, tá bom? Ela também vai trabalhar aí as linhas cognitivas e comportamentais. Então, o terapeuta, ele também precisa ter aí uma postura mais empática. E, embora seja uma terapia comportamental, vai trabalhar bastante a regulação emocional. Vocês vão perceber, lendo este livro, quando vocês lerem todo o estudo de caso, que um dos maiores pontos de intervenção nessa terapia é a regulação emocional. Então, vai estar trabalhando o tempo inteiro, tanto o mindfulness, né, a atenção plena, quanto a regulação emocional. Olhar para as emoções aí e trabalhar em cima delas para ter resultados diferentes, tá? Então, a gente vai trabalhar aí ajudando os nossos clientes a identificar, nominalizar, né, dar nome e normalizar a emoção que eles estão sentindo e fazendo aí de maneira que fica algo, a gente fala da habituação, com que aquela ansiedade se torne algo normal para ele, porque é impossível, a gente já sabe que é impossível viver sem ansiedade. Então, a gente vai trabalhar aí com os nossos clientes para obter resultados positivos para que aquilo ali se torne algo normal. E aí, como que é a postura do cliente, né? Não tem, assim, uma restrição para o cliente ser atendido por essa abordagem. A maioria deles não vem somente com transtorno de ansiedade generalizada. A grande maioria que se apresentou nos estudos de caso aqui são pacientes que têm várias comorbidades, como outros transtornos ansiosos, outros transtornos depressivos. E aí foi percebendo que, ao trabalhar a ansiedade generalizada, outros transtornos também melhoraram. E aí, uma interessante aqui a gente falar que, deixa eu olhar aqui os nomes dos transtornos. Ah, tá. Por exemplo, no caso de dependência de substâncias, transtorno bipolar, esquizofrenia e transtorno do espectro autista, essa técnica não foi aplicada, porque a gente já sabe que são eh, demandas que possuem protocolos mais específicos. Por exemplo, na questão do espectro autista, a gente já sabe que a terapia padrão para o transtorno do espectro autista é a ABA. Então, para que eu vou aplicar outra coisa para tentar, para saber que a eficiência, aí as chances de resultado são praticamente mínimas, né?
Vai ter uma melhora se eu trabalhar as cognições do meu cliente? Claro que eu vou ter, porém são mínimas dependendo aí do grau de autismo que ele está apresentando. E muita gente vem falar aí: "Ah, mas autismo não é classificado em nível um, nível 2". É sim, tá, gente? A gente seguia aí, a gente vai basear para diagnóstico pelo DSM-5-TR. E no DSM, tanto no DSM-5, se você está acompanhando a versão antiga, ou se você está no DSM-5-TR, autismo é aí os critérios diagnósticos tem nível um, nível 2, nível 3, então continua essa classificação. E outra coisa que os autores vêm alertar para gente, que a gente tem aí um protocolo, eles têm todo um passo a passo, mas a gente como a gente está trabalhando uma terapia cognitivo-comportamental, a gente não vai se prender somente no comportamento, faz isso, faz assim. Não é nada robotizado, não é nada fechado. Nós estamos trabalhando cognições desse indivíduo. Nós estamos trabalhando a regulação emocional. Então, a gente vai precisar de, muitas das vezes, por estar trabalhando a ansiedade, técnicas de exposição, ativação comportamental ou outras técnicas. Então, não se feche não, na primeira sessão eu tenho que fazer isso, na segunda é assim, na terceira é assim. Não é esse passo a passo fechado, tá? Então, se atentem às necessidades do seu cliente. E aí, falando em respeito de remédio, os remédios continuam sendo os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, inibidores de noradrenalina, pregabalina e ainda, né, que continuam usando aí, que todo mundo sabe que não é tão importante, mas continua usando, os benzodiazepínicos também continuam sendo os principais prescritos aí para transtorno de ansiedade generalizada. Por que eu tô falando do benzodiazepínico? Nós, enquanto psicólogos ou terapeutas de qualquer abordagem, a gente sabe que nós não receitamos nem água com açúcar para o nosso cliente, né? Nós não podemos receitar nada. Quem receita é o médico. Ah, mas é um floral. Ah, mas é um óleo. Problema, tá? Nós, enquanto psicólogos, vou falar de mim enquanto psicóloga, eu tenho um conselho que eu sigo, Conselho Federal de Psicologia, e eu não prescrevo nem água. Ah, mas é medicamento natural. Eu não estudei medicamento natural, eu não sou médica. Ah, mas eu sou médico holístico. Se você é médico holístico, aí é uma questão sua. Eu, enquanto psicóloga, não prescrevo nem água com açúcar para o meu cliente, tá bom? Até porque vai que eu prescrevo água com açúcar para o meu cliente tem uma diabetes, então a gente tem que ter essas maldades também. Até porque, gente, açúcar, cafeína, farinha branca, além de ter vários malefícios aí para a saúde, quem é da área da nutrição entende, também não é minha área, a gente sabe que contribui muito com a ansiedade. Então, como eu vou receitar coisas do tipo que eu não sei a composição dos meus clientes, se eles podem ter reações alérgicas ou eles podem ter aí, piorar, contribuir muito mais para o nível de ansiedade, então, tá? A gente não faz isso. Mas por que que eu, enquanto psicóloga, preciso saber qual medicamento que o meu cliente toma? Por exemplo, eu sei que os benzodiazepínicos, eles têm vários riscos. O que acontece? O benzodiazepínico, ele tem uma ação aditiva. O que que significa isso? Igual álcool, igual algum tipo de droga ilícita aí. Ele começa a tomar uma certa quantidade, o corpo se acostuma e é necessário aumentar a dose. O corpo acostuma, é necessário aumentar a dose. O corpo acostuma, e aí entra naquela questão de, e a pessoa está viciada no medicamento. Quando a gente está falando de benzodiazepínico, sim, né? O corpo, não é que o corpo está viciado no medicamento. O corpo simplesmente acostumou com aquele medicamento. E o problema em si não foi resolvido, tá? Então, não é que o medicamento causou dependência, é que você não resolveu o problema aí que está causando. Então, se o meu cliente chega com um desses tipos de medicamento, né, inibidores de recaptação de serotonina, noradrenalina, pregabalina ou um benzodiazepínico, eu preciso saber qual é o remédio, qual a classe de psicoativo ele pertence, né? Qual psicofármaco é e quais são as consequências desse psicofármaco no corpo do meu cliente. E aí a gente precisa falar de uma ação, de uma consequência neurobiológica mesmo. Tá? Então eu preciso saber a reação fisiológica ali para saber, porque esse medicamento está aumentando a ansiedade? Tem medicamentos que aumentam. Esse medicamento está aumentando a depressão? Tem medicamentos que aumentam. Então, o meu cliente teve uma melhora significativa.
Foi a terapia ou foi o medicamento? Então a gente precisa ter tudo isso. Ah, então eu vou suspender o remédio do meu cliente. De forma alguma, a gente não faz isso, a não ser que você seja médico. Se você for médico, legal. Se você não for médico, você orienta o seu cliente aí para que ele procure o médico e converse melhor sobre isso, ou você entre em contato diretamente com o médico, tá? Então, em relação à farmacologia, precisamos entender e precisamos estar atento a todos os medicamentos que o nosso cliente está utilizando, tá? Então, falando aqui dos protocolos, né, do atendimento aí com o cliente. Os atendimentos dentro dessa abordagem foram todos feitos com 16 sessões, e aí as duas últimas são espaçadas, tá? De 15 em 15 dias, então, porque aí já tem o objetivo de dar alta, então o terapeuta ele começa a dar um espaço maior para o cliente conseguir fazer a terapia sozinho. E, gente, como a gente já sabe, quando a gente está fazendo uma avaliação clínica, a gente tem que observar tudo no nosso cliente. Quais os sintomas que o meu cliente apresenta? Né? O que, que há de desadaptativo no meu cliente? Dependente da abordagem, como nós estamos trabalhando terapias cognitivas comportamentais, terapia cognitivas comportamentais. TCC clássica é cognitivo e comportamental, tá? Então, aqui eu não estou falando da TCC clássica, estou falando das terapias cognitivas. Então, eu preciso fazer uma conceitualização de caso. Eu preciso conceitualizar o caso do meu cliente. É, quais os pensamentos disfuncionais? Como que está a alteração aí de humor? Quais as crenças que esse meu cliente tem desadaptativa? Quais os sentimentos estão envolvidos? Eu vou avaliar tudo. E também o que a gente vai trabalhar muito quando a gente está trabalhando com ansiedade, qualquer transtorno ansioso aí, a gente vai trabalhar automonitoramento com o nosso cliente. O que é o automonitoramento? O nosso cliente mesmo se avaliar aí durante a semana para a gente saber, para conseguir acompanhar no dia a dia como ele está, como que tá tudo, né? Ele está ficando ansioso, como tá essa ansiedade, está acontecendo todos os dias, o que que ele está sentindo, está tendo taquicardia, o que está acontecendo com o meu cliente? Então eu preciso que ele faça esse automonitoramento, tá? Perdão. A gente vai avaliar também respostas internas a essas reações, como que ele se sente, o que que é isso? Os pensamentos dele, tem pensamentos distorcidos, ele está evitando experiências, porque dentro do transtorno de ansiedade generalizada, a gente não fala muito de evitar experiência. Mas quem tem transtorno de ansiedade generalizada acaba que evita muita experiência também, deixa de fazer algumas coisas porque está inseguro, está com medo, está ansioso, então ele prefere muitas das vezes não fazer, tá? Então a gente vai observar tudo. Outra coisa é a nossa aliança terapêutica também, como em qualquer outra abordagem. A gente tem que ser empático. Nós não estamos dentro do processo de terapia para julgar o nosso cliente. Então, eu preciso ajudar o meu cliente a fazer a aceitação daquilo que ele está sentindo e a validação, validar, ok, é normal, porque ele está cansado de ser desvalidado, né? Bobeira, isso está tudo na sua cabeça. Respira, é ansiedade. Então, a gente precisa estar trabalhando aí a validação de tudo isso que ele está passando, tá? Outro ponto que a gente vai se atentar é que pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, eles têm uma certa resistência com identificar aí aspectos da identidade, tá? Então, por exemplo, se você é mulher e está atendendo um homem, se você é homem e está atendendo uma mulher, ou se você é muito novo e está atendendo alguém mais velho, ou se você é mais velho e está atendendo alguém mais novo, a gente também precisa conceitualizar essa resistência, porque essas pessoas elas querem estar no controle o tempo inteiro. Gente, eu não estou falando do transtorno, estou falando da pessoa por trás do transtorno, tá? A gente precisa saber qual é o transtorno, mas eu preciso olhar para a pessoa por trás do transtorno. E as pessoas por trás do transtorno de ansiedade generalizada, elas querem estar no controle, elas têm uma necessidade, elas têm uma intolerância à incerteza. Então, elas querem aí estar no controle o tempo inteiro. Então, elas querem saber se estão em boas mãos, se você é bom, se você consegue, se você vai dar conta. Então, a gente precisa aí estar atento a essa questão, tá? Outro ponto, psicoeducação. A gente vai fazer isso em toda a abordagem, né? Então, eu preciso aí estar psicoeducando o meu cliente sobre o que é a transtorno de ansiedade generalizada, sobre os sintomas físicos, os sintomas psicológicos, tudo que está envolvido aí. E outro ponto que a gente vai trabalhar bastante, a gente vai ver que dentro dessa abordagem está extremamente assim, muito, muito, muito utilizada aqui
é o mindfulness, tá? A atenção plena. Os terapeutas aqui no estudo de caso que a gente vai falar, faz uma técnica, aplica uma técnica de atenção plena em todas as sessões com o cliente, tá bom? Que é ajudar o nosso cliente, porque a pessoa com ansiedade generalizada está pensando em tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não consegue pensar nada. Então, o que vai fazer o mindfulness? Ajudar o nosso cliente a focar em alguma coisa, tá? No momento presente. E outra coisa, trabalhar prevenção de recaída, porque a gente sabe que não tem como o nosso cliente viver sem ansiedade. Então, a gente vai mostrar para ele que a ansiedade faz parte aí do dia a dia, faz parte da vida, é normal ter ansiedade. Então, a gente vai ajudar aqui o nosso cliente a entender isso. E aí, gente, entrando então na no estudo de caso em específico, tá? Só lembrando, gente, essa é a terceira aula aí do capítulo 5 e a palavra-chave é protocolo. Eu só falo nessa parte aqui, protocolo. Anotem a palavra-chave e aí a gente vai entrar aqui, então, no estudo de caso do livro. Vou passar por cima, né, no estudo de caso. Eu recomendo para vocês, peço para vocês, leiam o estudo de caso, gente, porque é muito interessante. A gente aprende mais, porque o livro nos traz o diálogo. Então, esse diálogo vai te ajudar extremamente aí a conseguir entender melhor como trabalhar aí com seus clientes. E semana que vem a gente vai trazer o estudo de caso real para o nosso grupo, tá? Só lembrando, todas essas aulas aqui ficam disponíveis gratuitas no YouTube para você assistir quando você quiser, onde você quiser. Mas o estudo de caso vai ser exclusivo para o grupo. Somente no grupo eu vou mandar somente lá o link fechar, o link do Google Meet, tá? Então não vou disponibilizar aqui. Então, se você perder, precisa estar no grupo para conseguir assistir depois, tá? Não vou deixar aqui por questões éticas, tá? Então, entrando aqui no estudo de caso, Hector, ele é de origem latino-americana e tem 24 anos. O Hector está fazendo faculdade de medicina. Então, ele tem muitas dificuldades para acompanhar as exigências da disciplina da faculdade. Ele descreve Hector desde sempre, tá, gente? A vida inteira aí. Ele descreveu uma história de preocupação que começa desde o ensino fundamental. A preocupação é dirigida principalmente às demandas de ensino. Ele informou que se preocupa constantemente com a qualidade do trabalho, suficiência do seu conhecimento e a capacidade de cumprir as expectativas acadêmicas tanto a sua quanto a de outros. Hector foi a primeira pessoa da família a se formar em uma faculdade e toda a família estava extremamente orgulhoso dele e havia investido muito para que ele obtivesse um diploma de médico. Então, Hector vive nos Estados Unidos, ele é latino-americano, então a gente já sabe aí de toda essa briga que tem dos Estados Unidos e América Latina, né? América Latina ali é México, nós, né, somos também, nós somos gente, vocês me perdoam, perdão, questões de geografia, né? Tamires é péssimo. Psicologia Tamires, entende? Mas passou disso aí, né? Mas assim, a gente sabe que tem toda essa briga aí do México, então ele não fala se ele é mexicano nem nada, mas ele é um latino-americano. Então, provavelmente aí ele é de descendência mexicana ou dos países latinos ali próximos. Então, ele tem, ele já tem aí uma cultura. No livro não vem falar assim, ele sofre preconceito nem nada. Mas a gente já conhece a cultura americana aí com relação às pessoas latino-americanas. Então, a gente tem toda a. A gente já conhece a cultura, e essa cultura, querendo ou não, ela pesa em cima das pessoas, ela pesa em cima desse povo. Então, ele sempre se cobrou aí para dar conta das coisas, porque não que o país está cobrando dele, os professores não estão cobrando dele, ninguém está cobrando dele, mas talvez na família dele já foi feito aqueles comentários de nós temos que fazer diferente, porque nós não somos norte-americanos, nós somos latinos-americanos. Então tem esse peso em cima do Hector aí, um peso cultural e talvez que tenha sido empregado por parte da família. E aí todo mundo espera isso de Hector, que ele dê conta. Então a mãe dele assumiu um segundo emprego para ajudar ele a pagar as contas, um dos tios dele foi fiador e um primo ofereceu a casa para ele morar de aluguel. Hector morava em Miami e teve que se mudar para Boston, se não me engano, para dar conta. Então, teve para conseguir fazer a faculdade de medicina. Então,
teve um peso muito grande aí em cima de Hector. Minha família tá toda esperando algo de mim. Então ele já tem um longo histórico de ansiedade. Não fala sobre o pai de Hector, mas tem um longo histórico aí de ansiedade de Hector desde novo, tá? Então tem esse peso histórico, talvez um peso cultural, talvez tenha uma cultura familiar aí que já tem essa questão da ansiedade, e aí ele precisa ainda ter essa responsabilidade. Minha mãe está trabalhando em 2 empregos, meu tio é meu fiador, então eu preciso dar conta para não vacilar com meu tio, e meu primo ainda me cede um lugar para eu não pagar aluguel. Então eu tenho que dar conta e mostrar que o que eles estão fazendo não é em vão. Ele tem um irmão, não fala do irmão, só fala dos sobrinhos dele. Então, ele fica extremamente agradecido pela família, mas se preocupa em decepcioná-los, porque tem todo um peso familiar e tem toda uma responsabilidade em cima de Hector, principalmente por ele ser o primeiro da família fazendo faculdade, tá? A família de Hector não fica sabendo que ele faz terapia. Ele já passou por outros processos aí, por um processo, mas ele não fez terapia em si. Ele fez alguns atendimentos esporádicos. Então ele não conta para a família que está passando pelo processo de terapia, porque ele tem vergonha de falar para a família que está com problemas escolares aí. Então, ele reconhece que quanto mais ele esconde isso da família, pior fica para ele, mais desconfortável, mais doloroso. E como a família dele era o apoio que ele tinha, né? Hector, quando ele começava a se sentir ansioso, ou ele fugia para a academia, ou ele se rodeava com a família. Mas ele mudou, ele não mora mais em Miami, ele mora em Boston. Então tem uma distância da família, e agora ele não pode dar problema para a família mais. Então tudo isso acaba que ajuda aí a manter o problema da ansiedade, tá? Então, como que são feitos aí? Foram feitos 16 sessões com a terapia comportamental baseada em aceitação. Hector aqui é um exemplo que eles nos trazem, um exemplo padrão, mas Hector tem características de vários outros atendimentos que eles colocam. Então, o caso, nosso estudo de caso aqui, Hector, de 24 anos, não é um paciente específico, mas um emaranhado aí de outros pacientes, tá bom? Então, tem algumas características por questões éticas, eles acabam colocando algumas outras questões para não identificar. Então, são 16 sessões. Na primeira sessão, psicoeducação. Vai ensinar para o cliente aí o que é a terapia, como que funciona, faz toda a psicoeducação e também vai fazer a conceitualização de caso. Então, vai levantar ali para ele, faz uma conceitualização personalizada, ensinando para ele como vai funcionar a terapia comportamental baseada em aceitação. Antes dessa primeira sessão, é feito com ele uma sessão de engajamento. O que é a sessão de engajamento? É uma sessão de levantamento de dados, é uma sessão para entender um pouco da história dele e para mostrar para ele como que vai funcionar também todo o processo, tá? Na primeira sessão, eles já começam usando imagem guiada para mostrar para ele como que a ansiedade se caracteriza aí dentro do conceito para ensinar aí na psicoeducação, né? Os pensamentos causam reações fisiológicas e leva a ter comportamentos. Então, eu começo a ficar preocupado, começo a ter tensão nos ombros e no peito, que era que o Hector apresentava, e aí ele tinha que sair mais cedo da aula para ir para academia. E o que estava acontecendo é que estava faltando muito de aula para ir muito na academia. Então, já na primeira sessão, eles começam a fazer psicoeducação e aplicar o mindfulness, a atenção plena. Tá? Então, no final da primeira sessão, a terapeuta conduziu o Hector a um exercício de respiração com atenção plena. Ela começa orientando a perceber de forma como ele se sentava na cadeira, depois chamou a atenção para os pontos onde ele poderia sentir a respiração. E aí ela foi redirecionando a toda a consciência para as sensações. Então ela fez aí uma sessão de atenção plena, de mindfulness, para ajudar ele aí a focar no presente, tá? Após isso, ela vai passando para ele a tarefa de casa, tá? Então ele continua fazendo isso durante a semana aí até a segunda sessão. Na segunda sessão, ela se concentra basicamente em introdução, de novo ao mindfulness, e faz com ele um exercício de respiração. Na sessão 3, mais um exercício de atenção plena. Ela até coloca aqui conhecido como mindfulness aos sons. E ela introduz um novo tópico na psicoeducação. Começa a trabalhar as emoções. Então, primeira sessão, ela fez a psicoeducação e iniciou a atenção plena. Na segunda sessão,
ela começa a explicar o porquê de trabalhar com atenção plena e faz um exercício aí. Na sessão 3, ela começa então a focar com ele dentro da função das emoções. Por isso que eu falei, na terapia comportamental baseada em aceitação, vai se trabalhar muito a regulação emocional. Então, na sessão 3, ela já começa a explicar a função das emoções. O porquê. Gente, aí eu já espero que vocês, se vocês não saibam, né, busque conhecer melhor sobre as emoções. Aquele filme Divertidamente maravilhoso. É um filme infantil, mas ele é maravilhoso para nós enquanto terapeutas, porque ele ensina qual é a importância e realmente de nós estarmos é, conseguindo aí manter, né, todas as emoções funcionando de maneira perfeita. Tanto aquilo que a gente já considera ruim, como raiva, tristeza, ansiedade. Então, é importante. Então, na sessão 3 ela começa a falar da função, quanto é importante ter todas essas emoções, por mais negativas que sejam, dentro aí do nosso dia a dia, dentro do normal, tá? Na sessão 4 ele chega super chateado, chega com raiva e quer contar para ela ali o que aconteceu. Ela faz um corte sutil e indica para ele começar novamente um exercício de atenção plena. Então, faz primeiro o exercício de mindfulness para depois focar na questão que ele traz, tá? Na sessão 5 até a sessão 7, novamente vai trabalhar no início de todas as sessões exercícios de mindfulness, atenção plena, e aí vai trabalhar também postura de resistência e evitação. Então, tudo aquilo que antes ele começava a evitar, que ele tentava resistir, ela coloca ali no tópico, né? Continua trabalhando em agenda aqui, tá, gente? Então, é uma terapia comportamental, cognitiva comportamental. Então, vai fazer a pauta da sessão, vai trabalhar toda a agenda que foi combinada, vai trabalhar todas as questões, mas o foco é diferente, tá? Então, o foco vai ser sempre fazer um exercício de atenção plena no início e depois discutir o tema. Então, nas sessões 5 a 7, o tema que eles decidiram trabalhar aí é a postura de resistência e evitação. O quanto mais ansioso ele ficava, quanto mais ele ficava ansioso, mais ele evitava fazer certas situações. Por exemplo, a aula. Matar a aula para ir à academia era fugir daquela situação. A aula está me deixando ansioso, então eu saio da aula, eu fujo da aula. Então ele começa a encarar um pouco mais, além de, nessas sessões, continuou observando aí pensamento, emoções, sensações físicas, como eventos transitórios, dentro do exercício de atenção plena. Na sessão 8 a 12, eles colocaram como objetivo personalizar conceitos introduzidos na primeira fase. Então, dentro da primeira fase até a sessão 7, tá? Eles fizeram ali várias introduções à questão da emoção. Então, da sessão 8 em diante, começou então a colocar assim em prática, em ação, aquilo que eles aprenderam. Eu falei, na sessão 5 a 7, ele começa então a trabalhar resistência e evitação. Na sessão 8 a 12, ele começa então a partir para a ação, a encarar mesmo aquilo que está dando resistência a ele ali, aquilo que ele está com medo, tá? Depois disso, ele fez uma tarefa escrita, a terapeuta pediu para ele escrever, fazer uma reflexão de como estava o tratamento até então, e aí ele identificou algumas ações valorizadas específicas que ele queria realizar. Ela trabalhou muitas questões de valores também, né? Por exemplo, você está querendo evitar a aula aí porque você está ansioso, mas fazer a aula, assistir a aula de medicina, tem um valor para você, né? Que seja um valor financeiro, um valor sentimental, mas tem um senso de valor para ele. E aí ele começa a trabalhar. Então, na sessão 13 a 15, continuou seguindo a estrutura da sessão de 8 a 12, mas ficou aí com foco nas questões de manutenção. Então, o que estava mantendo a ansiedade generalizada até o momento? Então, focou-se nesses problemas para ajudar a resolver esses problemas, né? Questão da ação mesmo. E aí, na última sessão, é, na sessão 8 a 12 também, na sessão 13 a 15, a terapeuta ela se torna menos diretiva e começa a passar para o Hector fazer as coisas. Então, ele começou a direcionar a terapia a partir de então, tá bom? E aí, na sessão final, ela fez aí a prevenção de recaída e falou com ele que
teria ansiedade, né, que a ansiedade é normal, que a ansiedade faz parte do dia a dia e que, por muitas das vezes, ele não ia querer fazer os exercícios de atenção plena e que fazer isso significaria que ele estaria deixando de lado os valores dele. Então, ela ajuda ele a mostrar que isso é normal, que tá tudo bem, que vai ter dia que você vai acordar desanimado, vai ter dia que você vai acordar ansioso, vai ter dia que você vai acordar não querendo fazer nada. Porém, a gente precisa entender que quanto mais eu deixo, mais eu me afasto. Então, tudo bem eu me afastar hoje, mas amanhã eu volto novamente e faço. Gente, não foi com essas palavras que ela falou, tá? Então, tô aqui usando a minha palavra, tá? E aí eles em cada sessão, eles foram fazendo folhetos, né, eles foram preenchendo exercícios à mão, e ele fez a sua pastinha de terapia, o seu caderno de terapia. Então, você pode indicar para o seu cliente: "Eu gosto do meu cliente fazer o caderno dele". Meus clientes têm cadernos de terapia. E aí é onde eles vão preenchendo, tanto terapia presencial quanto online. Eu gosto do meu caderno de terapia. Eu não tenho um formato, um modelo específico de caderno de terapia. Os meus clientes fazem esse caderno à mão ou pelo computador aí. Em, em, eu gosto no computador, a gente pode utilizar, por exemplo, uma ferramenta do Drive, você compartilha com o seu cliente aí, ou no Google Meet, né, dá para fazer algumas coisas aí compartilhadas, com que vocês dois consigam editar, e aí salva esse exercício e ele vai criando a sua pastinha. E aí, dentro dessa última sessão, você fala com ele que ele pode estar acessando isso sempre que ele precisar. Então, aconteceu alguma coisa, ficou ansioso, revise aí, dentro daquilo que nós fizemos em terapia, todos os exercícios que nós já fizemos. Eles até fazem também uma lista, ela colocou aqui uma lista personalizada de elementos que foram particularmente úteis a ele. Então, eles fazem uma lista aí de todas as ferramentas que eles fizeram, de tudo aquilo que ele aprendeu dentro. Então, ela faz toda uma revisão do processo terapêutico, porque, fiquei ansioso, aí eu lembrei que eu fiz esse exercício de atenção plena e esse exercício de atenção plena me ajudou. Então, eu posso repetir esse exercício novamente. Então, ele teve uma pasta ou o caderno ou uma pasta no computador, seja aí o formato que você quiser fazer com o seu cliente, com que ele pode acessar sempre que for preciso, tá? E aí, gente, a gente finaliza aqui o estudo de caso. Como eu disse, eu quero aulas de no máximo 40 minutos. Essa ficou quase 40 minutos, né? Ficou um pouquinho maior, porque nós estamos estudando aí o caso do Hector, o caso livre. Por mais que eu resuma, é difícil resumir tudo. Semana que vem, lembrando, o link do grupo, do grupos aqui do WhatsApp vai estar aqui embaixo. Se você quiser trazer o caso, um caso real, na semana que vem, entra lá no grupo, peça o link, tá? Para vocês preencherem. Já falei a palavra-chave. Semana que vem, estudo de caso real, que vai acontecer exclusivamente no Google Meet, tá? Somente quem tiver lá no Google Meet vai conseguir assistir. Não vou disponibilizar aqui no YouTube. E na outra semana, a gente vai entrar, então, no capítulo 6, tá bom, gente? Obrigada por quem assistiu aqui. Né? Comentem aí, gente, se vocês gostou, se fez sentido, se ficou confuso. Se ficar confuso, deixa aqui no comentário para eu ajudar vocês a ficar mais para esclarecer, né, para ficar melhor. E qualquer dúvida, sugestão, manda lá no grupo, dá um joinha aí para ajudar, se inscreve aqui no canal e eu vejo vocês semana que vem no nosso estudo de caso real.